O assunto agora é pivô. Nessa etapa 4 aqui, é importante a gente falar de pivô, por quê? Porque a gente começa a refinar a nossa análise. Análise gráfica, a gente trabalhou já com topos e fundos, suporte e resistências, linhas de tendências e pivô. Chegamos ao pivô. Por que é importante ter o pivô? Porque é onde a gente começa a identificar os pontos de entrada possíveis, ou a gente começa a identificar onde a gente não deve entrar. Beleza? O que é pivô? Pivô, no índice da Alemanha, né? É o valor do índice. É quando ele supera a máxima do topo anterior ou a mínima do fundo anterior. Na teoria, escrever ele é mais difícil, é mais fácil mostrar o que é um pivô. O pré-requisito para formar um pivô é ter dois fundos ascendentes ou dois topos descendentes. Opa, começou a ficar melhor. Evandro, pivô funciona em todos os ativos? Funciona em moedas e funciona em todos os índices? Na teoria, sim. Na prática, tem que ser analisado se o pivô, a formação de pivô, é um ponto importante para a estratégia. No índice da Alemanha, eu já posso falar de boca cheia que sim. Pivô é fundamental, que é onde ele pega força e pega movimento. Tá? Beleza. Uma das características do índice da Alemanha é ter força. Quando a gente vê um índice da Alemanha, a gente vê às vezes assim, ó, o mercado começou, subiu um monte, caiu um monte, e quando tu vê, subiu mais ainda. Então o índice da Alemanha tem força, tá? É a melhor economia da Europa, aquela teoria toda que já comentei com vocês. Vamos ver na prática o que pode ser um pivô aqui. Pivô de alta, pivô de baixa. O pivô nada mais é do que identificar os movimentos. Pivô de alta seria assim, ó, o movimento do mercado subiu, o mercado deu uma parada. Será que vai continuar ou não vai? Se ele confirmar o tal do pivô de alta, a gente pode ter a indicação de que ele vai mais. Mostrando aqui, temos um movimento, tá? O que acontece? Fundos e fundos. Então, acredito que vocês já devem ter visto fundos e fundos. Ah, Evandro, vamos traçar uma linha de tendência aqui? Sim, podemos traçar uma linha de tendência. Por quê? Porque ele está nos mostrando que vai dar alta. Mas eu quero que trabalhar somente o pivô. Então, essa resistência que nós temos aqui, essa resistência aqui, é onde a gente vai ver o pivô. Nesse pivô, então, é o ponto de definição. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, a hora que ele romper esse ponto aí, é o X da questão. Evandro, vai muito ou não vai? Bom, agora a gente consegue ter. O pivô, o que é? É nesse ponto aqui, ó, o ponto de rompimento da resistência. Tá? Para ter o pivô, a gente vai ter o quê? A gente vai ter dois fundos ascendentes. Então a gente já tem uma linha de tendência. A gente já tem uma resistência marcada. E se a gente identificar que aqui é um ponto de rompimento, a gente sabe que ele pode andar onde? Até um próximo resistência. Voltando nos gráficos, análise gráfica. E mais uma leitura de candles que eu vou passar no capítulo 5 para vocês. A gente consegue fazer definições. Então agora, somente estudando individualmente. Pivô, o que é pivô? É o rompimento. Dois fundos ascendentes. Tá? Evandro, tem uma consolidação assim. Ele subiu, ele voltou, ele subiu, ele voltou, ele rompiu. Isso aqui é considerado pivô? Eu não considero pivô, não. Pivô eu tenho que ter fundos e fundos ascendentes. Subiu, voltou, subiu. Quando ele passar por aqui, é o rompimento. Tá? Porque o que acontece? Ele tem um indicativo de que ele fez um pivô, ele pegou força para andar mais. Perfeito? Dando uma olhadinha aqui, o que a gente pode ver no pivô de baixa, né? Mesma coisa, topos e topos descendentes. Na teoria eu posso passar uma linha de tendência. E aí eu sei que tem um ponto de suporte, aqui claramente, né? Eu tenho um ponto de suporte, porém eu tenho topos e topos descendentes. Tem expectativa de que ele vá. Quando ele passar aqui, é que eu acho que ele pode andar mais. Tá? Formou o pivô. Perfeito? Vou dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó. O pivô, eu, Evandro, considero o pivô, que aí vocês vão pedir, tá, Evandro, mas quando eu considero pivô? Quando o candle fecha abaixo do suporte ou acima da resistência. Vamos para a prática, tá? Tenho aqui, subiu, voltou, subiu. Quando eu marcar essa linha aqui, o primeiro candle que fechar acima é o candle que eu vou marcar como pivô, tá?
Pegando nesse exemplo aqui no gráfico, eu vou pegar os exemplos mais fácil de identificar, depois a gente vai fazendo uma refinando. Topos, fundos, topos. Então, se eu tenho topos descendentes, eu posso verificar o quê? Bom, quando ele passar do meu ponto de suporte, ele pode, deixa eu colocar aqui, topos e topos, né? Quando ele passar do meu ponto de suporte aqui, ó, tem um ponto de suporte aqui no corpo do candle. Quando ele passar daqui, o primeiro candle que fechar abaixo aqui, eu considero o pivô formado. Então ele caiu, voltou. Primeiro candle que ele passar aqui, foi embora. Primeiro candle que ele passou foi esse aqui, ó. Então a partir daqui eu vejo queda, tá? Fundos e fundos ascendentes. Eu posso formar fundos e fundos aqui mais pertinho. Que daí eu teria esse topo aqui, aqui seria o rompimento de pivô. Mas eu vou pegar a situação mais clara para depois a gente ir refinando para não confundir vocês, tá? Fundos e fundos ascendentes. Opa, eu tenho uma resistência aqui. Perfeito? Perfeito. Então eu poderia traçar uma linha de tendência aqui. Então a minha informação é que o primeiro candle que fechar acima dessa linha aqui é rompimento de pivô. Este candle é o primeiro ponto que fechou acima. Este aqui é o rompimento. Ah, Ivander, mas não andou. Calma. É uma informação que a gente tem. Quando a gente tem fundos e fundos ascendentes e ele fez o rompimento, a gente passa a ter esse fundo aqui como referência, né? Enquanto ele trabalhar acima dessa linha de tendência alta, ó. Temos a linha de tendência, temos fundos e fundos ascendentes e temos o rompimento do pivô. O pivô muitas vezes ele faz isso aqui, ó. Ele rompe e vem rápido. E muitas vezes ele rompe e às vezes ele não vai. Às vezes até stop a gente toma. Faz parte, tá? Então o que a gente precisa avaliar? A gente precisa identificar o pivô, fundos e fundos. Aqui vai ser a resistência, rompeu. Se enrolou um pouco, mas ele não te deu informação de pivô de baixo. Ele não te deu informação de linha de tendência de baixo. Ele não rompeu nenhum suporte aqui. Então dava para segurar o trade para andar um pouquinho mais, tá? Basicamente isso é o que a gente pode ver de pivô para que a gente possa começar a tomar decisão, tá? Vamos para o gráfico que a gente consegue falar mais. Olhando o pivô no gráfico, a gente vai identificar alguns pontos de pivô aí que a gente consegue identificar, tá? Peguei os dias atuais agora aqui, vamos lá. Tem o fundo, tem outro fundo, fundos ascendentes, é pré-requisito, né? E tem aqui a resistência. Aqui a resistência. Tá? Neste caso, fundos e fundos ascendentes, o primeiro candle que rompeu é rompimento de pivô. Então o que aconteceu? O pivô foi, ele retornou e ele acabou rompendo e indo mais. Perfeito? Perfeito. Na continuidade tem outro, tenho fundos aqui, né? Ascendentes, tem uma resistência aqui, primeiro candle é rompimento de pivô. O que a gente pode analisar nesse dia específico que eu fiz questão de colocar é que um rompimento de pivô, depois que ele andou muito, aí você vai pegando o feeling, tem uns dias que ele anda mais ou não, a chance é menor de dar certo do que os primeiros pivôs. Fato? No dia anterior, fundos e fundos ascendentes. Olha só, é levemente, mas teve um rompimento. Pelo fato de ter notícia, eu não vou considerar essa análise, porque aqui notícia muda completamente, então a gente fica à mercê do que for, tá? Vamos lá. Topos e topos ascendentes. Se você identificou aqui, ó, rompimento de pivô, tá vendo? Tendência de queda, o mais importante é o rompimento de pivô. Se ele não romper aqui, não forma pivô. Rompeu, depois do rompimento ele pode cair direto. Depois do rompimento ele pode romper, voltar para testar e depois cair. E ele pode voltar e levar stop, tá? Vamos voltar mais um dia aqui que a gente consegue ver pivô. Mesma coisa. Início do dia temos um fundo, subiu, voltou. Fundos ascendentes, quando ele passar por aqui é um rompimento. Passou, esse candle aqui, ó, passou, é pivô. Lembra que eu comentei com vocês já fazendo um adendo aí, né, que a gente consegue fazer, né? Resistência vira suporte. Olha até onde ele voltou, então se ele passar por aqui novamente é um pivô de alta. Entendeu? Porque ele fez o quê? Ele subiu, ele voltou. Ele subiu, ele voltou. Agora quando ele subir, aqui é o rompimento de pivô. Tá? Andou um pouquinho, fez o cansaço e retornou. Faz parte. Queda.
Topos e topos descendentes. É pré-requisito? É pré-requisito. Vamos lá. Olha lá. Topos e topos descendentes. Identifica onde que é o ponto de suporte. Topos e topos descendentes. Caiu, retornou. Quando ele começa a cair, este candle é o rompimento de pivô. Ele pode cair direto. Ele pode retornar aqui para cair. Ele pode levar stop. Foi o que ele fez. Tá? Então, o que acontece quando você consegue identificar topos e topos descendentes? Você tem o que? Uma linha. Opa, deixa eu colocar aqui. Uma linha de tendência. Topos e topos, você tem uma linha de tendência. Já não podemos mais excluir isso. Tenho que olhar a queda. Eu tenho um ponto de suporte aqui, que seria bem próximo ao candle aqui, ó. Tem um ponto de suporte. E eu sei que tem um pivô agora, gente. Olha só. Não dá para desconsiderar. Caiu, retornou. Quando ele passar para aqui, então esse candle aqui, ele mostra uma informação importante. Tá? Por que esse candle é um candle maior no meio do caminho? Por que esse candle é um candle maior no meio do caminho? Por que esse candle aqui, ó, é um candle maior? Porque ele é rompimento de pivô. Tá vendo? Por isso que a gente tem rompimento de pivô. Ok? Então, análise de pivô aí. Para solidificar cada vez mais, vai montando o gráfico e vai trabalhando dia a dia. Tá bom? Tá feito então o pivô aí. Muito treino, muito treino. Depois, com o tempo no olho, vocês conseguem montar os seus pivôs.